Oitavo ano, para nós finalizarmos então a nossa unidade 14 sobre os movimentos do século XIX. Agora nós falaremos então da unificação da Itália e da Alemanha. Prestem muita atenção nesse processo, porque isso aqui, esse assunto servirá de base para atividades, para unidades que nós faremos no futuro, porque terá consequências importantes na história da Europa. Então vamos lá, Europa, movimento do século XIX. Agora veremos a unificação da Itália e da Alemanha. Bem, os dois processos da Itália e da Alemanha têm muita relação com o nacionalismo, que é uma das ideologias que nós estudamos na unidade anterior. Então, o nacionalismo contribuiu para o processo de unificação da Itália. Esses processos de unificação da Itália e da Alemanha, ele foi tardio com relação aos outros europeus. Aqui nós estamos falando do nascimento da Itália como país e da Alemanha como país. Se comparado com outros países europeus, como Portugal, Espanha, França, a unificação da Itália e da Alemanha ocorreu muito mais tarde. Portugal, que foi o primeiro, por exemplo, foi lá na Idade Média, século XIII, 1200 e alguma coisa, tá certo? Então aqui ocorreu muito tarde. E ainda assim, esses processos foram diferentes, foi distinto um dos outros, mas foi promovidos por setores da burguesia. No caso da Itália, liderada por regiões industrializadas do Piemonte, e na Prússia, por parte do que seria o território alemão. Falando sobre especificamente da unificação da Itália, bem, o Congresso de Viena, que nós já falamos várias vezes nas últimas aulas, dividiu a Península Itálica em 7 estados independentes. Então, o que hoje é a Itália, aquela península que hoje é a Itália, era dividido em 7 estados independentes. Ao norte ficavam 5 estados, e esses 5 estados estavam sob tutela da Áustria, ou seja, sob controle da Áustria. Já ao centro era onde ficava o patrimônio de São Pedro, que é pertencente à Igreja Católica. Então, a região central, todo o território pertencia à Igreja Católica. Ao sul é onde ficava o reino das duas Sicílias e o reino de Piemonte e Sardenha. Certo? Então, dividido em 3 regiões, 7 estados independentes no total. A região norte era uma região onde o comércio e a industrialização era mais desenvolvida e tinha o interesse de estender as suas influências sobre as demais regiões, claro, para obter matéria-prima e fornecer os seus produtos. Então, garantir o mercado consumidor nessas regiões. O problema é que nem todos os reinos desejavam a unificação, porque em algumas regiões da Itália, a cultura e até mesmo a língua falada era diferente. Então, para eles, não justificava unificar sobre o mesmo governo. Não fazia sentido por conta das diferenças culturais e até mesmo diferença de língua. Mas Piemonte e Sardenha queria unificar, mais ao sul também queria unificar, uma região mais ao sul. Então nós temos lá algumas regiões ao norte que quer a unificação e os reinos de Piemonte lá ao sul que também quer a unificação. Agora, a Áustria, que controla a região norte, e a Igreja Católica eram contra a unificação, porque as duas tinham a perder. Os austríacos perdiam território e o Papa, a Igreja, perdia sua autonomia na região. Tá certo? Então, se nós temos aqueles que querem e aqueles que não querem a unificação, evidentemente que teremos conflitos, e ocorreram inúmeros conflitos nesse processo. E aí a unificação vai começar de fato em 1848. O rei Carlos Alberto de Piemonte e Sardenha vai declarar guerra à Áustria para tentar livrar os estados do norte desse controle austríaco. Porém, ele fracassou, ele não teve sucesso, mas mesmo com o sucesso, ele conseguiu atrair apoiadores para a unificação. Mais pessoas apoiavam ele nesse processo de unificação, embora tenha dado errado essa tentativa de enfrentar a Áustria. E aí a unificação da Itália acabou ocorrendo em momentos distintos, em 3 momentos distintos. E um personagem muito importante do processo de unificação vai ser o Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi vai combater em várias frentes nesse momento, até que ele vai ser preso e condenado à morte em 1834. Para não ser morto, ele fugiu, e vejam só, fugiu aqui para o Brasil, para o sul do Brasil, e como ele tinha esse espírito revolucionário, etc., ele vai participar da Revolução Farroupilha aqui no Brasil. Ele vai ser um dos personagens importantes da Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, que era contra a centralização do poder imperial
no Rio Grande do Sul. Então nós já estudamos isso lá quando estudamos o Brasil Império. Então, contra a centralização do poder nas mãos do imperador, eles fizeram esse movimento Farroupilha contra o imperador. Aqui no Brasil ele conhece a Anitta Garibaldi, vai se casar com ela, mas ele acaba se desvinculando da Revolução Farroupilha e vai para o Uruguai. E lá também, no Uruguai, participou de alguns outros conflitos políticos. Mas em 1848, como nós vimos em aulas passadas, estava acontecendo a Primavera dos Povos na Europa. Ele viu ali então uma oportunidade muito interessante, já que o povo estava todo nesse processo, mobilizado contra o poder vigente. Ele resolve voltar para a Itália e nesse momento ele se aproxima do Vítor Emanuel II, que era o rei de Sardenha, e também do primeiro-ministro, o conde de Cavour. E aí juntos eles lideraram a unificação da Itália e dessa vez eles tiveram sucesso, conseguiram unificar a Itália. Então, em 1870 a Itália nasce como Estado Nacional, nasce como um país. Bem, agora a Alemanha, a unificação da Alemanha, o Congresso de Viena também criou lá uma confederação germânica. Mas a Confederação Germânica era composta por 39 estados, então um número muito superior ao que tinha na Itália, que nós acabamos de ver. Então 39 estados soberanos, é como se fossem 39 países separados. Só que desses todos, a Prússia era o mais forte, era a confederação mais forte economicamente, a mais rica. E também desejava unificação, porque ela controlaria as demais, já que ela é a mais rica. E por conta disso, ela se opunha à Áustria, ela vai rivalizar com a Áustria. E ela vai criar, então, uma união alfandegária entre esses estados que, basicamente, derruba as barreiras aduaneiras entre os estados germânicos. Em outras palavras, você pode passar pessoas e produtos pela fronteira sem nenhum problema, sem nenhuma barreira. A circulação de pessoas e de produtos na fronteira é livre, tá certo? Só que nesse processo ele vai deixar a Áustria de fora. Em outras palavras, se a Áustria quiser passar produto ali, a Áustria continua tendo que pagar taxas, impostos e assim por diante. Isso vai gerar um confronto entre a Prússia e a Áustria, e a Áustria, mais uma vez, é vencedora, fazendo a Prússia, então, esquecer momentaneamente esse processo de unificação. Vai ter que esperar mais um pouco esse processo de unificação. Um pouco mais tarde vai surgir, então, o Otto von Bismarck, que era defensor da unificação e se tornou primeiro-ministro em 1862. Agora ele tem poder, então ele inicia uma campanha nova de unificação. A Prússia vai combater dinamarqueses e austríacos, só que dessa vez ela vence. Está mais preparada para o processo, venceu o processo e conseguiu unificar toda a região norte daquele território. E agora começa uma campanha para a unificação dos estados do sul. Então metade do território já está conquistado, agora fica faltando a outra parte. O problema é que eles enfrentaram agora a oposição da França, do Napoleão III, que nós também já estudamos na aula anterior. Vocês lembram que nós estudamos da perspectiva da França entrando em conflito com a Prússia. Vejam que a Prússia está em crescimento, agora começa a fazer sentido as informações. A Prússia está unificando, começa a crescer e torna-se um risco para a França, torna-se um risco para as ideias expansionistas do Napoleão III. Então, como Napoleão não queria que a Prússia se tornasse uma grande potência, eles vão entrar em conflito mais uma vez. E aí, o processo de unificação vai ficar estagnado entre 1867 até 1870. Mas, em 1870, nós teremos uma novidade, nós teremos uma questão sucessória lá na Espanha. O rei da Espanha morre e o sucessor era da Prússia, era a monarquia da Prússia. Então, o que os franceses perceberam? Que eles ficariam cercados geograficamente pelos alemães. Se você acompanhar no mapa, vocês vão perceber que a França faz fronteira. Na fronteira oeste, ela faz fronteira com a Espanha e a leste com a Prússia, com a região da Alemanha. Como a Espanha e a Prússia seria governada pela mesma pessoa, a França ficaria cercada na fronteira dos dois lados pelos alemães. Isso para eles era um risco muito grande, porque se eles tinham a intenção de conquistar, agora facilitou eles serem conquistados, tá certo? Então eles queriam barrar essa sucessão. Mais uma vez, França e Prússia entram em conflito, agora a Guerra Franco-Prussiana, eles entram em conflito, mas quem sai vencedor dessa vez são os estados germânicos,
a Prússia é vencedora. E aí, quando a Prússia vai lutar contra a França, eles fortalecem a União, porque tem que fortalecer os recursos, fortalecer o exército, de forma que eles então formam um país único, formam um Império Alemão em 1871. Dessa forma, nasce a Alemanha como Estado Nacional, em 1871. 1870 Itália, 1871 Alemanha. A Alemanha nasce como um Estado nacional, nasce como um país. E isso terá desdobramentos mais à frente que nós estudaremos. Ela vai ser comandada pelo Guilherme I. Esses desdobramentos todos nós veremos em unidades futuras, tá? Inclusive, essa unificação tardia da Itália e da Alemanha vai gerar alguns movimentos na Europa, que mais tarde, inclusive, será motivo para a Primeira Guerra Mundial, que nós estudaremos lá no 9º ano. Portanto, essas informações são extremamente importantes e vocês precisam entender com bastante clareza.